Oi, eu sou a Beatriz. Oi, meu nome é Maria Eduarda. Oi, meu nome é Maria Eduarda. E eu sou o Juan Marcos, e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho de Quincas Borbas do nosso ícone Machado de Assis. Eu vim falar um pouco sobre quem foi Machado de Assis, que é o escritor do livro que a gente leu, que é o Quincas Borba. Bom, Joaquim Maria Machado de Assis, que é o nome completo dele, foi um dos maiores escritores, considerados até por muitos estudiosos o maior escritor da literatura brasileira do século XIX. E ele foi um homem negro, pobre, de origem pobre, do Rio de Janeiro, que teve como mãe Maria Machado e Francisco José de Assis, que foram os pais dele, que foram dois trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, considerados inferiores pela elite por serem pobres. Machado de Assis, ele foi um autodidata. Por ser muito pobre, ele não conseguiu pagar nenhuma universidade, então ele estudou a vida inteira em escolas públicas e foi um autodidata na escrita. E ele escreveu muitas obras, muitos romances, que são estudados até hoje em mestrados, doutorados, e até hoje são muito renomados, que é o Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Alienista e, claro, Quincas Borba. E é muito importante também a discussão sobre a cor de pele do Machado de Assis, porque, na verdade, ele é negro, só que a maioria, das imagens que temos dele, ele é um homem branco. E é uma discussão muito importante por quem ele era, porque ele era um escritor muito renomado, muito inteligente e considerado um gênio da escrita, assim. Então, retratá-lo como branco era uma coisa muito importante na sociedade racista do século XIX, que consideravam os negros como inferiores. Até porque ele, como eu disse, ele já era de origem pobre no Rio de Janeiro, tendo os pais lavadeira, a mãe dele era lavadeira, e isso já era considerado inferior na sociedade da época. E até hoje ele é, como eu disse, ele é muito estudado e muito renomado, porque ele foi realmente muito importante para a literatura brasileira, tanto que ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele foi o primeiro presidente da academia e fez muitas coisas para tornar a academia o que ela é hoje, que é um órgão muito importante do Brasil. E eu vou falar do contexto histórico do livro Quincas Borba. Bom, o livro Quincas Borba se encontra cronologicamente na época do realismo no Brasil. A base cultural e histórica do realismo é a que dominava a atenção na segunda metade do século XIX e que adentrou o século. A base espiritualista não deixou de existir, mas cedeu espaço para concepções mais materialistas e racionalistas. Então, surgiram na Europa várias filosofias que buscavam explicar a realidade de uma maneira mais científica, usando as filosofias do positivismo, do determinismo, do evolucionismo, que já existia, e do socialismo. Eu vim fazer uma breve resenha sobre o livro Quincas Borba. Bom, o romance realista de Machado de Assis retrata a história de Rubião, que é um professor que reside em Barbacena. Ao decorrer da sua vida, infelizmente, ele acaba perdendo o seu amigo Quincas Borba, que deixa toda a esperança para Rubião, mas apenas com uma condição: que ele cuidasse do seu cachorro, que também se chamava Quincas Borba. Rubião, recém-rico, teve que se mudar de Barbacena para a corte, que residia no Rio de Janeiro. Ao decorrer dessa viagem de trem, ele acaba conhecendo Sofia e Cristiano Palha, que observam que Rubião é um recém-rico e totalmente ingênuo. Rubião, quando chega no Rio de Janeiro, também está cercado da sociedade e também dividem as mesmas opiniões que Sofia e Cristiano Palha. A partir daí, Machado de Assis começa a retratar como é a relação de Rubião com essa sociedade totalmente sanguessuga e interesseira que constantemente tenta passar a perna em Rubião. Bom, a história tem um desfecho impressionante e eu recomendo bastante. Machado de Assis foi um dos maiores escritores literários de todos os tempos. Tinha pais pobres, era negro, epilético e mesmo assim conseguiu superar todas essas frustrações que a vida lhe trazia. Machado de Assis sempre teve aptidão pelo conhecimento. Uma curiosidade é que ele
quando era criança, ouvia aulas de uma escola que ele não podia frequentar pela janela, e mesmo assim aprendeu muito. Ele foi casado com uma portuguesa branca, que se chamava Carolina Augusta Xavier de Novaes. E, na época, ele sofreu várias críticas e controvérsias por fazer parte de um noivado interracial. Outro fato super interessante sobre Machado de Assis é que, em sua obra Quincas Borbas, ele retorna personagens que já foram anteriormente citados em Memórias de Brás Cubas, fazendo assim como se fosse um tipo de continuação indireta. Quincas Borbas também é muito interessante analisar como o Machado de Assis era diferente dos demais escritores. O nome que nomeia o livro não é do personagem principal, e sim de um personagem, claro, muito importante para o livro, mas o personagem principal era Rubião. Deixo aqui, em nome de todos que fizeram este vídeo, um muitíssimo obrigado pela paciência de assistir. Espero que tenham gostado. Bom, obrigada por assistir. Um beijo. E é isso. Muito obrigada. Tchau, obrigada por assistirem.